Oi, gente! Oiê! Hoje eu estou com essa maravilhosa aqui, Ai, vim na casa delícia! dela. Primeiro pra conhecer o nosso baby Romeu, que acabou de completar 3 meses, né, amiga? Ai, como passa rápido, meu Deus do céu! Nossa, foi Muito ontem, rápido, porque a gente tava fazendo podcast. Não, pro exato, Real eu tava Mami. barrigudona. Já nasceu, já tem 3 meses, daqui a pouco tá falando. Que delícia! Gente, Foi não, muito rápido. ninguém melhor do que você mesma pra se apresentar. E só pra começar, hoje eu vim aqui com a Sami pra gente falar sobre aquele caso que deu o que falar, né? Está dando o que falar. Exatamente. Que foi do médico, do caso do estupro e tudo mais. E a Sami, ela é uma enfermeira, obstetra e também especialista em amamentação. Então eu falei, a gente não bate-papo, né? Porque além de tudo ela é uma amiga. Pra você conhecer o Romeu e a gente falar desse assunto que é tão importante. Né? Exatamente, trazer um pouquinho do entendimento, né, para as mamães. É. Você apresenta, amiga? Bom, eu sou Samela, podem me chamar de Sami, que é assim que todo mundo me chama. Desculpa, a voz tá um pouquinho rouca. Fica tranquila. Eu sou enfermeira obstetra, sou consultora em amamentação, sou enfermeira obstetra já há 15 anos e estou inserida nesse cenário da obstetrícia no Brasil, né, desde 2005, né, que quando eu terminei eu já comecei trabalhando já nessa área. Já trabalhei no SUS, já estou hoje atuando no privado, conheço bastante esse universo aí, Que legal, você essa trabalha no realidade. SUS. Trabalhei Muito bastante tempo importante no isso. SUS. E eu trabalhei no SUS como enfermeira obstetra e trabalhei como gestora de saúde também. Então eu conheci bem a realidade do Serviço Único de Saúde, não só no cenário obstétrico, mas no cenário de saúde pública também. Trabalhei 10 anos como Uau. gestora de saúde. Então, assim, tenho aí uma história aí na enfermagem e na gestão de saúde e na obstetrícia, que sempre foi minha paixão. Então, hoje eu atuo só como enfermeira obstetra e mãe do Romeu e do Ricardo, atualmente só mãe. Ai, que delícia, né, amiga? Delícia, tô apaixonada. Tô E expert em amamentação. Amamentação, agora eu sou o meu próprio case de sucesso. Isso é ótimo. Pela Porque segunda nada vez. como vivenciar tudo Nada como aquilo, né? vivenciar. Case de sucesso, mas não quer dizer que foram só glórias. Tive muita batalha, muita luta. Ainda tenho, eu tô com 3 meses de amamentação. A gente ainda tem dias assim, por exemplo, hoje eu amanheci com o ducto entupido. De novo, é a segunda vez da amamentação com o ducto entupido. Então eu tô tentando entender o que foi que eu fiz, que proporcionou isso, pra não fazer mais. Sofri demais. Então assim, com a isso. gente tem... eu sou mãe, igual. Então assim, a amamentação não E os foi problemas iguais, acontecem também. acontecem iguais. E o perrengue da madrugada, das cólicas, tamo aí, enfrentando tudo. E depois a gente pode gravar novamente pra falar que eu acho que nada Bastante, melhor que assim, compartilhar não, o que de fato a gente nada melhor do que vivenciou, falar né? com conhecimento de prática. Ai, que delícia. Depois Eu a gente fala já tô animada, porque a gente tem muito fala de assunto outros pra... assuntos. Mas hoje, amiga, eu quis trazer um pouco, porque todas as gravidinhas têm direito a um acompanhante no parto, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque uma coisa é você ficar ali de mãos atadas, sem saber, e simplesmente o médico te passa e você, ok. Agora, quando você tem o entendimento, você tem argumentos, né? Exatamente. Então fala um pouquinho sobre. Quem tem conhecimento tem poder. Exato. Você tem o poder na mão. Então, primeira coisa que eu tenho pra dizer é isso. Vocês precisam estudar pro parto. O que vocês vão viver? O que vocês querem? Entender que se eu não sei o que eu quero, qualquer Você coisa tem que ser serve. protagonista do seu parto, Exato. né? Se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa me serve. Se o médico mandar fazer isso, eu faço. E de fato é aquela experiência que eu quero ter no meu parto. Então assim, a gente precisa estudar cada sequência, cada etapa do parto, quais são os profissionais que vão me atender, quem é que eu tô escolhendo. E a gente tá falando aqui para um público geral, né? Claro, a gente tem uma assistência privada e isso pode acontecer também na assistência privada com absoluta certeza. A gente vê casos aí, né, até na mídia acontecendo, mas no serviço público às vezes isso é mais intenso, porque parece que a mulher não tem direitos e tem sim. Então a gente precisa ir, vou ter o bebê? Aonde eu vou ter meu bebê? Qual que é a maternidade que eu vou ter? Quem são os profissionais que atendem nessa maternidade? Quais são os protocolos de assistência dessa maternidade que eu vou ter o meu bebê? Quais os protocolos de assistência com a mãe? Quais os protocolos de assistência com o meu bebê? Porque nesse caso, a gente viu claramente que, no fim, a gente já sabe que o direito ao acompanhante dela foi respeitado de certa forma. Né? O que aconteceu? A assistência ao RN não foi feita no lugar que deveria ter sido feita. Traduz um pouco isso para a O linguagem bebê leiga. precisa nasceu o bebê independente do tipo de parto. O bebê nasceu bem, saudável, uma apgar bom, uma nota de nascimento boa, esse bebê tem que ir pro colo.
Tá. Independente se é aquele parto humanizado ou não. Independente, inclusive esse hospital é um hospital mesmo da criança, então isso devia ser mais ainda respeitado. Então esse bebê deve ir pro colo. E aí esse bebê deve ficar no colo dos pais, da mãe ou do pai também, né? As primeiras 24, a primeira hora de vida, né? 24, a primeira hora de vida, tá? E aí depois, no caso da cesárea, enquanto a cesárea tá terminando. Nesse caso, a gente entendeu que, né, o pai estava junto, então ela teve o direito ao acompanhante dela, isso é bom, mas ela não teve esse acompanhante todo o tempo. Esse bebê não ficou o tempo todo com ela e esse acompanhante também não. Então esse bebê foi para fazer assistência, né, o recebimento do recém-nascido. Então os primeiros cuidados que nem precisam ser feitos na primeira hora foram feitos, foi levado para outro espaço para fazer. E aí o pai foi acompanhar esse bebê para ele não ficar sozinho, foi acompanhar essa assistência. Então essa assistência não foi feita dentro da sala de parto. Que normalmente é o que acontece. Que é o que acontece. Então, assim, independente do parto ser normal ou parto ser cesárea, esse bebê tem que ser recebido dentro da sala de parto. Não tem que levar para outro ambiente, né? Exceto situações em que o bebê precisa de uma assistência. Tá. Não vai precisar de um suporte, aí sim tem que. Mas que não foi o caso ali, né? Não foi o caso. E aí esse pai vai junto e aí essa mãe fica sozinha, sem o seu acompanhante. E ainda por cima é sedada pelo anestesista. É feita uma sedação que não é o esperado, não é o comum, não é o que deve ser feito em casos. Importante trazer isso, né? Porque foi uma sedação, que foi o que você falou, que não tem um porquê. Não tinha justificativa alguma para aquela sedação, né? Não existe. Se você quiser detalhar um pouquinho mais para quem não não se aprofundou. Numa cesárea, numa anestesia de cesárea, a gente faz RAC, que é aquela anestesia que a mulher vai parar de sentir da barriga para baixo, né? Realmente, ela não tem mais os movimentos das pernas, e nem a sensação, mas daqui pra cima ela tá totalmente consciente, livre, então as mãos devem estar livres para acessar o bebê na hora que ele chega, ela tem que estar comunicativa, os parâmetros normais, isso é o que vai acontecer, o que deve acontecer, né? Exceto os casos raríssimos em que a gente precisa de uma sedação, uma cesárea, é muito raro, muito raro, pouquíssimas vezes. Nesses é um caso assim, de extrema urgência, ou um caso assim, é muito raro a gente precisar disso. Então, não tinha justificativa alguma para deixar aquela mulher sedada. Muito pelo contrário, é um momento tão importante, tão especial, que aquela mulher precisa lembrar daquilo. Não é porque ela está numa cesárea que ela não tem que lembrar. É o direito dela de acompanhar aquele neném nascendo, o filho nascendo. Dela recebendo o seu bebê nascendo, dela sentindo tudo naquele momento, inclusive o bebê sentindo o cheiro, a voz da mãe, o calor da mãe, isso é necessário. Então não tem necessidade nenhuma. E o pai junto, né? O pai ou o acompanhante, né? Ou quem for ali do lado, sentindo, recebendo esse bebê também. Sem nenhum tipo de sedação. Então não tinha justificativa alguma para essa sedação. Acho que é muito importante tentar, nesses casos, conhecer o anestesista antes, conversar, entender, né? E ela ser protagonista. Olha, eu quero seguir essa linha, quais são os procedimentos, como que eu devo agir e tudo mais. Não, eu falo que a internet tá aí, é justamente a gente explorar hoje o que eu tô fazendo aqui com você. Sim. Você se disponibilizou com um bebê de 3 meses e eu me disponibilizei de vir até aqui. Esse assunto para que a gente coloque trazer mais o conhecimento. Porque eu falo exato. que se a internet tá aí, a gente tem que compartilhar o que há de bom, exato. né? Trazer o Tem conhecimento. coisa ruim? Tem, mas a gente tem coisas melhores. Então a gente tem que buscar aquilo que é real, que é verdadeiro, profissionais bons, que estão falando a verdade. E se você vai ter, deixa lá conhecer a equipe. Não que você vá conhecer pessoalmente, tá? Isso não é viável, mas como é feita a assistência de anestesia nesse hospital? Qual é o tipo de anestesia que vocês costumam fazer? Eu tenho a possibilidade de uma analgesia de parto, porque isso também é um direito da mulher. Isso que eu ia te perguntar, quais tipos de anestesia durante o parto? O parto. A gente tem a peridural, que é a do parto normal, né, para parto normal, que é uma analgesia de parto, que a gente chama, que a mulher não perde os movimentos, então ela diminui a sensação dolorosa, então ela tem um parto bem menos doloroso. Eu tive, é maravilhoso. Quando ela chega num ponto, ela tem um momento melhor para ser feito, mas ela pode ser feita a qualquer momento quando a mulher solicita. E aí você tem a dor diminuída, né? A muito pouco, mas você não perde os movimentos. Então você continua andando, você continua agachando, para que você possa fazer os movimentos para aquele bebê nascer, porque o parto normal precisa de, né, movimentação. E esse é o caso de uma anestesia para parto normal.
Para a parte cesárea, a gente usa a RA, que é a anestesia, que de fato as duas são punção nas costas, tá? Então, assim, o procedimento em si é bem específico, mas também não é extremamente doloroso, é rápido. Mas na cesárea, de fato, aí a gente perde os movimentos, né, da cintura para baixo, porque ali vai ser o corte da cesárea Mas como você falou, a pessoa fica com os braços livres, total consciente, conversando e acompanhando aquele parto, né? Tudo que está acontecendo, né? Então, de fato, na cesárea vai ter o campo que vai ficar na frente da mulher, por uma questão de aquele espaço ser estéril e as contaminações. Mas do lado de cá, ela tá falando, ela tá de mão dada com o companheiro, com a companheira, ele tá com a mãe, com a família, com alguém que estiver ali com ela, tá ali interagindo até mesmo com os cirurgiões. Quantas cesáreas que eu acompanho, que a mulher tá ali falando, nesse cirurgião tá fazendo uma brincadeira. E isso, gente, não é porque eu tô inserida no cenário privado. Isso é necessário no público também, isso é direito. Não tem ninguém pedindo mais do que o direito. E você sabe que você atuou lá. Atuei, né? No público também. E aí, amiga, por exemplo, essa família que tá lá, se o hospital negar algum tipo dos seus direitos na hora do parto, o que essa família deve fazer ou como exigir que sejam cumpridos? Sim, por isso é tão importante. Porque tá ali no ato, né? No calor da emoção, né? Por isso é que a gente tem que saber o que exigir, até onde eu posso ir, o que é meu direito de fato. Por isso, toda mulher que vai ter um bebê, independente do serviço, faça seu plano de parto. Pense estrategicamente o que eu vou viver desde o momento da internação, né, até o momento da alta. Porque eu tô falando também de assistência humanizada, não de um parto humanizado, tô falando de assistência humanizada até o momento da alta, até o exame do pezinho do bebê. O meu bebê vai ficar no berçário ou o bebê vai ficar comigo? Então tem muita coisa. Então, se você tá lá no calor, tá no trabalho de parto, mas eu sei, tá documentado aqui o que eu quero. Então faça seu plano de parto. E é de direito de todas, né? De todas, independente do serviço. Aí a gente barra com os protocolos. Mas aqui é protocolo isso. Não, mas é meu direito. Acompanhante é um direito. Dependente do protocolo do hospital, é um direito. Então, o que é seu direito? O que não é? Então, o plano de parto é independente do tipo de parto, tá? Independente do tipo... plano de parto é só para quem quer ter parto natural. Não. Plano de parto é como eu quero o nascimento do meu filho, como eu quero ser atendida no nascimento do meu filho, independente do tipo de parto e até as coisas que você... Por exemplo, Sami, eu falava, eu quero analgesia. Eu falava, eu não tenho nenhuma pretensão de ter natural. Eu falava com a minha enfermeira, eu falava, pelo amor de Deus, não me negue anestesia. Ela, imagina, eu nunca faria, não, que eu não faríamos isso. Porque é meu direito. É importante. Tem mulher que não, olha, eu não gostaria que me fosse oferecido. Tá lá escrito, então a gente não vai oferecer. Quando você quiser, você vai pedir. Então, isso é muito importante mesmo, que me passou agora um filme, você falou, eu quero, né, a analgesia. E no meu caso, quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei pro meu médico, primeira coisa, doutor, eu quero anestesia. Não, fica tranquila, a gente segue um parto humanizado, normal, sim, com anestesia e tudo mais. No dia do parto, ele sabia que eu queria, a anestesista sabia e a doula também, porque a primeira pessoa de fato que eu fechei, que eu fui conversar foi a doula e depois a anestesista. Só que no dia do parto eu esqueci de chamar a anestesista. Naquele calor, ela estava lá presente, né? Mas eu esqueci de falar, opa, você tá aqui? Vem cá. E aí ela se pronunciou, Lari, eu estou aqui, porque eu tava dentro da banheira na água, foi um parto Le Boyer. E ela falou, estou aqui, tá? Se precisar. Aí eu olhei pra ela e falei, nossa! Você! Anestesia! Que daí eu olhei pra ela e falou, então, agora você está com 10 dedos de dilatação, tá? Mas isso é verdade, né? A questão do respeito do profissional com a paciente ali, se eu né? Quero, se eu não quero. Eu esqueci, mas ela se pronunciou, Lari, eu estou aqui a hora que você quiser. É isso. E aí, por opção minha, ou com 10 dedos de dilatação, o Lorenzo prestes a nascer, vai ter que sair daquela sala. Pra ir fazer sentar numa cadeira de rodas e a pressão da barriga, amiga, que aquilo, nossa, eu falei, não, vamos tentar. Fazer nascer. Aí eu olho pra doula e falo, e o tal círculo de fogo? É terrível mesmo. Ela, respira e vai. E foi. E é rápido, né? Nossa, é muito rápido. Nossa, ele é rápido. É tão rápido que eu tive o segundo do mesmo jeito. A única coisa é que eu não contratei a anestesista. Mulher parideira maravilhosa, você tem que ter mais
Lari. O terceiro foi a mesma doula. O terceiro ela já até falou assim, Lari, o próximo a gente tem que já sair correndo pro hospital, porque do jeito que... Porque o segundo nasceu em 2 horas, foi muito rápido, né? Mas, enfim, essa questão de estar alinhado com o profissional, porque na hora do parto você entra numa energia que você tá envolvida naquele ato ali, né? E o profissional que me lembrou foi daí por opção minha ali na hora. Opa, não, vamos seguir do jeito que tá. Mas é muito importante essa conversa e deixar claro tudo, exatamente. Né? Mas aí a gente fala, Lara, de uma assistência privada, que é um pedaço da população muito pequena. A gente fala para a população toda e até para pessoas de fora. Por isso, saber o que eu posso pedir, saber o que eu devo pedir, o que eu devo exigir como seus direitos ali. Então, assim, é direito. Como que é esse hospital? Tem analgesia de parto? Quando que vocês oferecem analgesia? A hora que eu pedi ou a hora que vocês querem? Tudo isso você vai saber antes. Não dá pra... E como que ela leva tudo que ela escolheu? A gente tem modelos inúmeros na internet de modelos de plano de parto. Você vai escolher um que se encaixa mais ali, mas basicamente vai ter sempre a assistência de anestesia, de procedimentos como episiotomia, uso de ocitocina, número de toques vaginais. Então isso tudo ela pode estipular se ela quer, se ela não quer. Isso, o hospital de praxe, ele já apresenta para paciente que vai procurar, ou não é algo que ela tem que ter a ação de eu quero o meu plano de parto? Então, existem instituições que têm o seu plano de parto, na verdade é um modelo de plano de parto. Porque ela que tem que preencher, exato. É personalizado. Mas existem instituições que não vão ter, então você vai ter que buscar e apresentar para o hospital o seu plano de parto. Mas é de praxe o hospital já falar, olha, nós temos aqui... Não. Então, isso é muito importante. Você saber que você tem que pedir. Vá visitar o hospital onde você pretende realizar o seu parto e peça, né? E conversa, fala, vocês têm como é o protocolo aqui? Mas você já tem o seu plano de parto, pelo menos ali aquele modelo. Então, o que eu vou escolher dentro daquele modelo que eu quero, que eu não permito? Por exemplo, o uso de ocitocina, né, que é para ajudar nas contrações. Eu quero usar? Eu quero deixar usar? Não quero. Então, eu vou colocar lá que não, a não ser que seja necessário. Não, podem me oferecer, porque também tem essa questão, né? Muitas tem que vezes, ter consciência isso vai ser muito necessário, né? A gente tá falando de situações que fogem do normal, quando a gente fala do uso da ocitocina, mas às vezes vai ser necessário. Então, assim, eu deixo que usem, eu permito que usem. Eu prefiro que demore mais para usar, então você coloca lá. Mas eu preciso que seja me informado, não simplesmente lá colocar o soro. Eu quero que me informem o uso de qualquer tipo de medicação. Porque tem hospitais que entram tanto na rotina daquele volume de parto, que eles esquecem de falar pra mulher, olha, eu vou aqui pegar o acesso, tá? Se apresenta, eu vou aqui pegar o acesso, a gente vai colocar um soro, só vai lá. O que tá acontecendo? O que é isso que você tá colocando? É um antibiótico. Questionar, né? Exato. Questionar. E esse plano de parto ela apresenta no dia? No dia. Importante. Ela preenche isso em casa, depois de muito estudo, de muita pesquisa. Sabe uma coisa que eu oriento muito? Mulheres façam parte de grupos na internet, grupos presenciais, grupos de mulheres que já pariram, de que vão parir ainda, grupo de amamentação, porque muito você compartilha histórias. Olha, comigo aconteceu isso, então não deixa acontecer com você. Olha, comigo foi assim, eu falei tal coisa, respeitar. Então, compartilhar de vivências, de pessoas que já passaram por isso, importante, para que você saiba o que você quer. E aí você vai e faz esse preenchimento desse modelo em casa, depois de conversar com o marido. Busque uma doula, uma enfermeira para conversar também sobre esse assunto, se você tiver oportunidade. E no dia do parto, chegando na internação, você apresenta seu plano de parto e a instituição, ela tem a obrigação de ler aquilo, respeitar aquilo dentro do que for seguro, obviamente. Perfeito, gente. Da segurança. Ô Sam, e o que você achou da atitude da enfermeira naquele momento? Então, eu fiquei pensando depois que aconteceu, né? Me colocando no lugar de enfermeira, colocando no lugar dela. Deve ter sido muito difícil você suspeitar de algo tão absurdo, suspeitar de algo tão nojento, tão asqueroso, e você ter que criar uma estratégia para pegar aquilo em flagrante. É assim, nossa. É de embrulhar o estômago. Eu fiquei me colocando no lugar dessa equipe, que ao mesmo tempo foi muito astuta, né, de criar uma situação porque estavam desconfiando.
né? Imagina, na hora. Imagina pegar essas imagens e ver isso pela primeira vez, sabendo que aquilo aconteceu a metros de você. Aquilo deve ter sido assim. Então, eu admiro muito a coragem que elas tiveram. Eu espero muito que elas não se pronunciaram, quem fez mesmo a filmagem, por medo, Claro. eu acredito, tá? Por medo. E eu espero muito que a justiça seja feita, que absolutamente nada aconteça com essas enfermeiras, porque elas foram heroínas, elas Com conseguiram sim imagens de um Muito criminoso, corajosas. muito corajosas. O papel do hospital em punir, em se pronunciar também é muito importante. Então, eu admiro muito as enfermeiras, a equipe de enfermagem que criou essa estratégia de conseguir de forma clara, porque se a enfermagem só comunicasse, será que eles iriam acreditar? Pois é. Olha, eu vi, mas você viu, você tem prova? Primeira coisa que eu perguntar. Exato. Então, primeiro, quando desconfiaram, elas criaram uma estratégia para ter provas. E aí, no mesmo momento, foi feita a denúncia. Isso é muito importante também. Porque elas não deixaram, a gente vai passar para depois. Não, foi na hora. Na hora elas fizeram a denúncia para que aquilo se encerrasse. Tanto é que elas não permitiram a próxima cesárea que ele ia entrar, eles não deixaram ele entrar. Porque senão isso ia acontecer de novo. Então, Imagina que já não Imagina que já passou. passou. Imagina, fiquei me Triste. colocando no lugar de uma mulher que teve bebê naquela sala. Que lembra dele ter sido o anestesista dela. Será que aconteceu comigo? Nossa, que triste, né? Um momento tão especial no nascimento do seu filho. É inadmissível. É uma das coisas mais asquerosas que eu já vi na minha vida. Assim, então, a gente precisa se cobrir de informação. Se Com cobrir de certeza. conhecimento para que a gente não tenha possibilidade de viver coisas infinitamente menores do que isso. Isso é um absurdo. Mas a gente sofre violência obstétrica toda hora. Violência obstétrica acontece toda hora, o tempo todo. Né? Então, é a violência obstétrica na hora do toque, na admissão. É a violência obstétrica no romper uma bolsa sem comunicar. É a violência obstétrica sem funcionar um acesso, sem falar com essa mulher. É a violência obstétrica de ir para uma cesárea sem querer. Por quê? Que é o que mais Explica. acontece. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Aquela mãe deseja um parto normal. E porque tá demorando, ou porque não tá evoluindo como deveria, como gostariam, e aí no fim ela já é obrigada. já é então, obrigada por uma cesárea. Então, assim, uma cesárea. isso que aconteceu, gente, é inadmissível, mas a violência obstétrica, ela acontece o tempo inteiro, em todos os lugares. Por isso que é importante a informação, Porque eu sei, trocas aquilo de tá errado. ideias. Eu sei que se você fizer, não tá certo. Eu sei que isso não é legal. Então, a gente tem que se pronunciar. Tem Com que saber certeza. o que eu não gostaria que acontecesse, o que tá errado. Né, para poder reagir. E assim, não tenham medo, gente. Não tenham medo, tá? A gente tem essa mania de endeusar a equipe médica. Esse médico, inclusive, teve um comportamento, nossa, absurdo com relação ao tratamento com a equipe de enfermagem. Mas você, naquele momento, é a maior. É isso que as mulheres precisam entender. Você que tá parindo, você é maior que qualquer um que tá ali dentro. Com certeza. Você é maior do que o médico, você é maior do que a equipe de enfermagem. Você ali é a protagonista dessa história. Então precisa acontecer do jeito que você gostaria. Com respeito, com segurança. Isso é importante também. Sim. Se é preciso, não tô falando que não pode ter nenhum tipo de intervenção, ou que não pode. Claro que pode acontecer uma cesárea pedida. E deve, se for exatamente. por segurança, tanto para a mãe Exato, quanto pro pro filho, né? Mas que isso seja claro, que esteja dentro daquilo que eu esperava e que eu tenha consciência daquilo que está acontecendo. Então, o que eu falo lá no começo, conhecimento é poder. Se eu Sem tenho conhecimento dúvidas. na mão, eu tenho poder para argumentar. Sem É isso que a gente dúvidas. precisa, né? E eu amo parto humanizado, né? Eu vivenciei dois Dois partos. lindos. E é o que você mais... E é o que eu mais Atua vi, o que eu ali, mais né? amo, que eu amo. Nossa, tô morrendo de saudade, meu Deus. Já, amiga, já. O melzinho precisa de você aqui Daqui a ainda. pouquinho ele vai me liberar. Vamos falar um pouquinho do parto humanizado. Para quem não conhece, o que é o parto humanizado, Tá. amiga? Hoje a gente fala não de um parto humanizado, mas de uma assistência humanizada. Porque o parto ele pode ser humanizado sendo uma cesárea. A gente fala que a cesárea ela é uma cirurgia. É legal trazer isso, porque muita gente acha que o humanizado é parto normal. Exato. E muita gente acha que parto humanizado é parto natural, como foi o seu, Também, por exemplo, é. na banheira, sem anestesia. Não. Isso é um parto natural. Sem Uhum. nenhum tipo de intervenção. Tá? Agora, uma assistência humanizada, a gente fala de uma assistência humanizada no parto normal, na cesárea, uma assistência humanizada na recepção do recém-nascido.
no acolhimento do recém-nascido. É uma assistência humanizada, é o quê? É você ter seus direitos respeitados, os seus desejos respeitados dentro de um limite de segurança, né? Sim, então, sim. o parto normal, vamos falar agora do parto normal, como por exemplo que você teve, um parto natural. É um evento fisiológico, um evento que vai acontecer no seu tempo. Esse tempo pode ser mais demorado, pode ser tão rápido quanto foi o seu, cada mulher vai viver o seu tempo. Dentro disso, o que é humanizado? Respeitar sua movimentação, sua alimentação, a monitorização fetal. Então, além de ser um parto, não é porque é natural que não vamos ter segurança. Tem sim. De tempos em tempos a gente está ali ouvindo esse bebê, a gente está verificando. Precisa ficar fazendo toque toda hora? Não. A gente tem outros métodos. Se eu desejar, tá tudo bem. Mas, eu não quero, tá tudo bem. A gente tem outras formas de avaliar a dilatação, né? A evolução, na verdade, desse parto. Então, é uma assistência humanizada. O meu parto, que já não foi um natural, foi um normal com analgesia. Foi humanizado? Claro. Totalmente humanizado, né? E isso acontece no público também, gente. Por favor. Isso que é legal ressaltar. A gente precisa saber que esse é um direito da mulher, independente do tipo de serviço que ela vai ter esse bebê. Um parto com analgesia, que foi respeitada a hora que eu quis fazer, a posição de parto que eu quis, eu tive livre movimentação, eu tive livre acesso à alimentação, eu conversei, eu estive com meu marido do meu lado o tempo inteiro, eu recebi meu bebê direto no meu colo porque ele estava bem, né? Isso é outra coisa importante. Receber o seu recém-nascido direto, se ele estiver bem, ele ficar com você. Sim. Eu não preciso dar pro pediatra ir lá e sugar o narizinho. Isso tudo é de direito mesmo no público escolher. Questão do banho também. Eu lembro que opção minha, eu escolhi depois de eu dar na minha casa. No público também, as mães podem ter essa opção. Não quero que dê banho no meu filho, eu quero que dê banho. Mas é protocolo do hospital dar banho no bebê. Não, mas eu não quero. Então eles têm direito, é direito dela, eles têm que seguir. Exato, não vou dar banho, não existe. O bebê, inclusive, o que é importante também a gente olhar isso. A maternidade onde você vai ter seu bebê tem berçário ou é alojamento conjunto? Alojamento conjunto é quando o bebê fica com a mãe. Ou o bebê vai pro berçário. Poucas maternidades no Brasil hoje ainda são desse modelo tradicional de berçário. Hoje a maioria das maternidades são de alojamento conjunto. Então o bebê nasce e fica com a mãe. A assistência é feita ao bebê. Por todo o período que a mãe fica no hospital, ele tá dormindo, inclusive ele tá o tempo todo lá durante a recuperação anestésica em caso de cesárea. Olha só, esse bebê precisa ficar com a mãe, o pai, o acompanhante, né, a companheira, e o bebê na recuperação anestésica em caso de cesárea. E quando a gente fala de um parto humanizado, de uma assistência humanizada, então no caso, eu tenho assistência humanizada no caso de uma cesárea. O que é isso? Né? É o meu acompanhante, é eu ficar livre para abraçar meu bebê, eu receber o meu bebê ficar no meu colo, é eu amamentar esse bebê caso seja do meu desejo nessa primeira hora. Né? É ter os primeiros cuidados desse bebê dentro da sala e não num outro espaço. Claro, isso é uma questão de adequação física de muitas instituições, mas é um direito. Eu quero que meu bebê seja recebido e seja avaliado. Ok, eu não quero que levem meu bebê para longe de mim, como foi o caso. Né? Sim, exatamente. E nesse momento ela ficou que foi o que aconteceu com ela. Ela ficou vulnerável e ela sofreu um crime aconteceu ali porque ela não tinha ninguém para protegê-la no momento de extrema vulnerabilidade, né? Então isso não é inadmissível. Triste, lamentável. Então, assim, é lamentável, é muito lamentável, é vergonhoso porque imagina a repercussão disso no mundo inteiro. É vergonhoso. É triste ver que nos tempos de hoje, né? Isso pode acontecer. Essa falta de humanismo, de respeito do ser humano. Como que existe um ser humano tão doente nesse nível? Né? É muito triste. Mas quando a gente para pensar, é claro, esse é um caso extremo. Mas violências obstétricas estão acontecendo neste momento, enquanto a gente está aqui conversando, enquanto vocês estão ouvindo. E violências que às vezes a gente só vai se dar conta que aconteceram depois. Depois que passou. Já passou. Que já passou. Que aquele seu momento mais especial foi estragado. Por uma dor, por uma falta de respeito, por uma assistência ao bebê que não precisava, alguma coisa que deixou seu bebê mais irritado, não ter a memória daquele bebê juntinho de você, de não ter recebido seu bebê. Todas essas coisas são violências que depois que você vai se tocando. E aí eu tenho muitos casos de mulheres que no segundo, no terceiro parto, falam, agora foi como eu imaginava, agora foi como eu chegar no segundo, no terceiro.
Eu atendi uma vez, eu nunca vou me esquecer, uma paciente que era o quarto bebê dela. Uau, O quarto. que delícia. E ela ainda estava buscando o parto. Que delícia dos ser o sonhos. quarto, Sim, mas que pena que que demorou pena. pro quarto seu de sonho. Exato. Ela ainda estava buscando o parto do jeito que ela idealizou, do jeito que ela sonhava. Ela falava, um aconteceu isso, o outro aconteceu aquilo. Todo o parto dela tinha acontecido alguma coisa que deixava uma memória ruim, ai, mas isso não foi legal, eu não fui respeitada. E era o quarto bebê dela, e a gente falou, não, esse parto tem que ser assim, perfeito, do jeito que você sonhou, porque era aí que ela ia conseguir ter o parto tão sonhado. Você acha que os médicos, no geral, tanto do privado quanto do público, enfim, falando no geral, eu não sei, uma visão minha, eu acho que as mulheres também estão começando a ter a consciência e entrar nessa questão do humanizado. Você acha que, no geral, eles também estão dando um olhar e atuando mais voltado ao humanizado, Sim, no geral? Sem dúvida, porque as mulheres estão buscando conhecimento, elas não estão Sim. indo não, doutora, eu confio em você. Essa história do médico ser o protagonista do nascimento Aí que vem a frustração, está né? caindo por terra, né? Não que ele não seja o responsável, é muito diferente, o médico é sim Mas é aquilo que eu responsável. falo, o que é bom pra ele pode não ser o bom ou o melhor pra você, E esses né? médicos mais tradicionais, de assistência muito tradicional e intervencionista, que fazem muitas intervenções desnecessárias, eles estão perdendo espaço. Eles vão perder espaço com o passar do tempo. Com certeza. Claro, a gente está falando de uma realidade de uma grande cidade, onde as mulheres têm muita informação. A realidade nos interiores do Brasil talvez esteja muito longe disso ainda, mas vai caminhar. Quando eu me formei há 15 anos atrás em obstetrícia, eu não imaginava que eu ia ver o cenário que eu estou vendo hoje tão melhor. O cenário que eu tinha lá atrás, o que eu olho para hoje, eu falo, gente, eu não sonhava com o que eu tô vendo hoje. Médicos de uma assistência humanizada, respeitosa, médicos que respeitam os tempos do parto, médicos que ficam com suas mãozinhas assim, ó, só esperando o bebê nascer, porque o evento é natural, quem faz é a mulher, não é o médico. Médicos que têm a humildade de se colocar no seu lugar de expectante. De Isso é o mais maravilhoso, porque né? a obstetrícia é isso, é estar ao lado. Colocar-se no lugar de estar ao lado. Eu estou aqui do seu lado, se precisar de mim. O melhor parto é aquele que a gente não faz nada. Que é o seu, por exemplo. No máximo a gente aquece a banheira, deixa cheirosinho o quarto. Porque esse é o parto que a gente mais quer, aquele que a gente não faz nada. Mas foi exatamente assim mesmo. Então, é o parto mais legal. Então, assim, eu sonhei com isso lá atrás. Hoje eu vivo isso, graças a Deus. Mas eu sei que a realidade, né, do Brasil está muito distante disso. Mas quem é o tradicional tá perdendo. O tradicional, digamos assim, né? O aprendido lá na faculdade. Porque Que acabou não evoluindo, exato, né? O aprendido lá na faculdade de medicina, aquela coisa, todo mundo tem episiotomia, todo mundo usa ocitocina, todo mundo faz parto deitada. Isso tá caindo. Isso vai se tornar em desuso porque cada vez mais as mulheres têm informação. Então eu sei que não é assim. E continuem, gente, continuem buscando informação, porque é isso que vai ajudar. E transforma, né? É isso que transforma a sua história e a história de outras mulheres. A gente tem exemplos aí de mulheres que viveram violência e que mudaram a história de outras mulheres. Né? Então, assim, compartilhar da sua história, eu não preciso viver, então eu vou ver uma história bonita. Eu, por exemplo, eu posso falar claramente. Eu fui também vítima de violência obstétrica no meu primeiro parto. Claramente, assim, que eu também só não, é claro, eu sabia, mas que assim, que o alerta veio de, putz, por que eu deixei tudo isso acontecer? Depois. Então, assim, essa história me fez viver um novo parto dos sonhos, do jeito que eu pedi a Deus, com pessoas que eu sempre quis do meu lado. Então, assim, eu não precisava ter vivido aquela história ruim lá atrás para viver essa. Não precisava. Mas, de certa forma, a minha história do passado me ajudou a estar ao lado de muitas mulheres para que não acontecesse a mesma coisa. Né? Então, a gente é uma rede mesmo de apoio, porque o sistema é forte contra a gente. Né? Ele é forte, ele é duro, ele é difícil. Triste, ele é triste. Ele é contra as mulheres. Mas a gente, pouquinho por pouquinho, a gente vai conquistando esse espaço de respeito. Não é nem conquistar o espaço, é simplesmente ser respeitado. Sem dúvidas, eu acho que esse ato que a gente já está tendo hoje, com certeza ajuda e agrega aí para uma evolução. Exatamente. Quer deixar um recadinho pra gente finalizar? Eu quero deixar um recadinho de que, gente, o nascimento de um bebê é o evento mais lindo
mais maravilhoso da vida de uma mulher, sem dúvida. Então, busquem com carinho viver esse momento do jeitinho que você sonhou. Você tem o direito de viver como você sonhou. Então, busque informação. Não para depois acontecer alguma coisa, você ficar com aquela dorzinha de por que eu não... Não, você pode ter um momento super especial. Busque informação. A gente tá aí para passar informação. Pergunte, questione. Não precisa ser uma assistência privada. A gente pode sim ter uma assistência respeitosa no serviço público também, mas com a informação na mão. Então eu desejo para vocês, mulheres que vão ter seus bebês ou que acabaram de ter, um momento muito especial, muito respeitado por todo mundo que estiver em volta de vocês e do jeitinho que vocês sonharam. Ah, maravilhosa, né, gente? Ai, eu desejo. Obrigada. Eu que Obrigada de agradeço. coração. Ai, tô muito feliz por de poder falar disponibilizar. para tantas mulheres, que eu sei quantas mães, quantas mulheres estão aqui. Eu fico muito honrada de poder falar um pouquinho da minha história, da minha experiência para esse público. Viu? Ai, agradeço a sua disponibilidade. Suas lindas. E agora, vocês me dão licença que eu vou conhecer o Romeu. Eu vou lá buscar ele, eu vou lá buscar. Beijo.